disponibiliza para a União, fruto de tributos, só o Estado do Amazonas arrecada mais de 59% dos tributos federais de toda a região norte do país. E este polo, de acordo com indicadores medidos pela Zona Franca Industrial, pela Zona Franca de Manaus, o salário médio dos industriários passou de 1.300 em 2008 para 1.700 em 2013, dados até de dezembro. E nós tivemos aí um acréscimo também no número de trabalhadores. Mas o que eu quero trazer hoje aqui, deputado Régis, é que o salário médio dos trabalhadores das indústrias do Amazonas perdeu valor nos últimos 5 anos com reajuste abaixo da inflação. Se nós considerarmos de 2008, levando em consideração o INPC, que é o Índice Nacional de Preço do Consumidor, utilizado para corrigir essa correção salarial, houve um crescimento de 38,6% neste período. E as remunerações subiram 35,9% em média. E ao dizer isso, o que me chama a atenção? O modelo, veja esses dados, o modelo que a gente tem aqui da Zona Franca Industrial de Manaus, considerando o mesmo modelo e a mesma função em outras áreas, falo áreas geográficas do país, o salário é infinitamente menor. Se não, vejamos, se nós pegarmos um alimentador de linha, em São Paulo, ele ganha R$ 998. Em Santa Catarina, ele recebe 860. No Paraná, ele recebe R$ 859. No Rio Grande do Sul, 832. No Rio de Janeiro, 808. Na Zona Franca de Manaus, com todos os incentivos fiscais, ele percebe R$ 794. Aí nós vamos para o soldador industrial. No Rio de Janeiro, 1.725. Em São Paulo, 1.629. Em Santa Catarina, 1.460. No Rio Grande do Sul, 1.354. No Paraná, 1.311. No Amazonas, 1.302. Lembrando que em São Paulo é 1.725. Então, isso é uma demonstração clara de que nós precisamos, deputado Régis, deputado Vicente, reaver também essa discussão de forma interna no polo industrial da Zona Franca de Manaus. E isso está cada vez mais evidente, não só quando eu faço a comparação do alimentador de linha e de um soldador, mas também em relação a outras categorias, certo? E também a gente merece uma maior reflexão, como, por exemplo, a questão da mão de obra feminina no Distrito Industrial, que representam, em média, 30% de toda a força de trabalho do polo industrial da Zona Franca. É uma situação mais grave. O salário médio inicial de uma mulher no Distrito Industrial é 23% menor do que pago para homens que fazem exatamente o mesmo serviço, o mesmo trabalho. Então, nós temos aí, na questão da força de trabalho da mulher, uma desigualdade maior, que já não basta essa desigualdade de valor praticado em outras regiões do país, em relação ao salário dos trabalhadores, nós temos aí uma discriminação maior em relação à força de trabalho feminina. E é importante nós discutirmos isso, por quê? Porque se nós observarmos o que isso tem representado efetivamente em relação aos interesses das empresas e aos interesses da indústria, isso tem representado muito pouco no que diz respeito o quanto há de desdobramento em relação aos investimentos dessas empresas, como também em relação ao que elas desembolsam para pagamento de salário. Então, o que diz o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Zona Franca de Manaus?
que há 10 anos as empresas gastavam 3% do faturamento com folha de pagamento e atualmente não passam de 2%. Dito isto, senhor presidente, nós vamos estar solicitando, né, uma audiência pública aqui nesta casa, para que a gente possa discutir, primeiro, as condições de trabalho. Segundo, que a gente possa discutir essa discrepância salarial, porque em alguns lugares do país se ganha até quase 50% a mais do que praticado no polo industrial da Zona Franca de Manaus. Terceiro, por que essa discriminação tão grande em relação às mulheres que desempenham a mesma função, a mesma atividade? E, passada essa audiência, na condição de deputado, nós queremos visitar essas empresas, para que a gente possa conferir isso de logo. Afinal de contas, o que garante a atratividade no primeiro plano para o polo industrial da Zona Franca de Manaus são os incentivos fiscais. E esses incentivos não são oriundos tão somente do governo federal. Há incentivos do governo do Estado no que se refere principalmente ao ICMS. E esse é um desafio que tem que ser trabalhado por nós. Eu entendo que é justo, eu entendo que é necessário. E eu não estou querendo aqui fazer juízo de valor. Mas há muita coincidência, deputado Marcelo Ramos. Eu quero até fazer uma sugestão para Vossa Excelência, de que houve uma promessa em campanha eleitoral de prorrogação de 50 anos da Zona Franca de Manaus, e no momento que vem um possível candidato à presidência da República aqui do PSDB, né, e se é verdadeiro o que está hoje no jornal A Crítica, que a presidenta está dizendo que é um compromisso pessoal, e é verdade, ela se comprometeu e ela prometeu. Então, deputado Marcelo, Vossa Excelência, que é uma liderança do PSD nessa casa, eu acho que está na boa hora de também o pré-candidato Eduardo Campos vir ao Estado do Amazonas, para que a gente possa ter essa motivação maior por parte da Presidente da República, no sentido de garantir essa votação. Mas como já foi dito aqui, e eu insisto nessa tecla, inclusive ontem, aqui na CPI da telefonia, abordei este assunto, tanto com a empresa Embratel, que tem um backbone com a cidade de Manaus, vindo pela BR-319, como da empresa Oi Telemar, que também tem um outro cabo de fibra vindo da Venezuela, das dificuldades que nós temos de logística e infraestrutura. A cidade de Manaus continua sem porto, para que a gente possa atender às demandas do polo industrial de Manaus. O serviço de comunicação, como bem foi dito também pelos meus pares da CPI, além de caro, há uma discrepância significativa do valor praticado em outras regiões, o que é resultado de Manaus. A questão da energia elétrica já se não discute mais, porque a falta de energia na cidade de Manaus faz parte do cotidiano da vida das pessoas que moram e trabalham aqui nessa cidade. E isso interfere sobremaneira no polo industrial de Manaus. E a ausência do que a gente pode dizer de uma articulação por parte dos órgãos que lidam com a fiscalização e que tratam do desembaraço das mercadorias, tendo em vista que os insumos deste polo, na sua grande maioria, para não dizer a totalidade, são oriundos de importação, e que levam os empresários a ficarem dias à espera para que possam ter as suas cargas, as suas mercadorias liberadas. Nós já conhecemos o investimento que foi feito no aeroporto com a área de logística, e este polo tem tanta importância para esta região do país, que leva o aeroporto Eduardo Gomes ao terceiro maior aeroporto de movimento de carga do país. Nós precisamos, sim, trabalhar nessas frentes. Nós precisamos cobrar cada vez mais a competência dos governos em relação a resolver estas demandas e também lutarmos pela consolidação da BR-319, que ela é fundamental, não só para o polo industrial de Manaus, mas também para que a gente possa ter uma outra alternativa para trazer insumos e exportar produtos, sejam eles do polo industrial de Manaus, sejam outros produtos aqui do nosso estado, e também trabalhar com a vertente do turismo. Tudo isso é necessário. Agora, isso não desobriga as empresas, de darem condições dignas aos trabalhadores da Zona Franca de Manaus. E diga-se de passagem, a grande maioria dos trabalhadores amazonenses estão no chão de fábrica, não estão em outros postos. E que esta política salarial não possa ser uma política salarial discriminatória,
Porque eu entendo isso, senhor presidente. Quando um soldador no estado do Rio de Janeiro ganha R$ 1.725 e um soldador aqui no Polo Industrial de Manaus ganha R$ 1.302, eu entendo que há uma discriminação. Quando um alimentador de linha em São Paulo ganha R$ 998 e um alimentador de linha aqui no Amazonas ganha R$ 794, eu entendo que há uma discriminação significativa. E as afirmações do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos são muito sérias, quando fala do valor que as empresas estão destinando a pagamento de pessoal. E se isso não bastasse, reitero aqui a diferença do que é praticado em relação às mesmas condições, ao mesmo trabalho, com o mesmo perfil, da diferença paga a menor para a mulher trabalhadora no Polo Industrial de Manaus, que representa menos de 23%. Então isso é algo muito sério. E vou propor esse debate aqui nessa casa, para que nós possamos aprofundar essa discussão, mas reitero mais uma vez, senhor presidente, nós vamos visitar em loco, para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa averiguar, e esses dados de correção do INPC, que sequer acompanha a correção do salário mínimo, em relação aos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus. Então, essa é uma discussão que é feita a essa casa, afinal de contas, nós temos a aprovação em incentivo fiscal, nós temos aí todo o plano aprovado por um conselho que tem um papel preponderante no que tange a competência do governo do Estado, e nós não podemos deixar de olhar a força trabalhadora, que é, sem dúvida nenhuma, um instrumento fundamental para motivar o desenvolvimento deste polo aqui implantado na cidade de Manaus. Então, eu faço esta fala com a preocupação de que nós precisamos sim garantir os empregos, mas nós precisamos garantir emprego com decência e com remuneração condizente ao esforço dos trabalhadores. Nós precisamos sim lutar por este modelo que é importante para a sobrevida dos poderes, para a sobrevida das políticas públicas desse Estado, estejam eles na capital ou no interior, como é o caso das prefeituras, e que tem na sua maior fonte de receita dos repasses constitucionais, excluindo o Fundeb e os da educação, a sua maior fonte de receita através do ICMS. E isso só é possível pelo modelo da Zona Franca de Manaus. Agora, isso não nos dá o direito, nem a nós parlamentares, nem às empresas, nem os empresários que estão aí, de praticarem um valor não condizente com aquilo que é fruto do trabalho, do esforço e do suor dos trabalhadores. Nós queremos discutir a questão salarial, mas nós queremos também discutir a questão da alimentação, a questão social, a questão do transporte, em que esses trabalhadores estão sendo disponibilizados para chegarem ao polo industrial de Manaus, e com isso nós também fazemos o dever de casa. Porque não dá para ter milindre. Não, porque aqui as empresas não estão aqui fazendo nenhum favor. Até porque, deputado Bellarmino, eu não vejo, com nenhuma ameaça de caneta do governante de plantão nesse país, nenhum empresário está mobilizado junto com a classe política. Essa casa já debateu inúmeras vezes o problema da Zona Franca de Manaus. Agora mesmo está aí a bancada federal, governador, enfim, os deputados e os senadores mobilizados em defesa da Zona Franca de Manaus, fazendo articulação nos seus partidos, fazendo articulação com os seus pares, mas eu não vejo a participação dos empresários. Eu não vejo a participação daqueles que representam o PIB, que está aqui na cidade de Manaus, mas que não moram na cidade de Manaus. Eu não tenho nada contra os empresários, mas é preciso que essa união de esforços seja uma união de esforços que ela tenha mão dupla, que ela tenha o comprometimento do investimento, que é salutar o lucro que as empresas tenham, mas que é salutar também que a classe trabalhadora do meu Estado tenha este retorno, tenha este dividendo, para que a gente possa garantir qualidade de vida a esses trabalhadores, motivação a esses trabalhadores, e que esse polo industrial, ele seja bom não só pelo número de empregos gerados, mas que ele seja bom também porque o trabalhador que está numa fábrica do distrito industrial, ele possa ser bem remunerado, que ele possa ganhar justo o valor do suor e do esforço do seu trabalho, para que ele possa ser recompensado por sua condição de trabalho. E essa é uma luta que nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão. Da mesma feita que merece e carece, e eu vou trazer esse assunto à baila nos próximos dias, uma questão de atenção por parte de política de pesca nesse Estado. Afinal de contas, a atividade da pesca é uma das atividades que mais agrega mão de obra nesse Estado. E o pescador sempre tem uma vida humilhada, na sua grande maioria. Na sua grande maioria. Então,
Então, esse é um desafio que está posto para nós. Nós precisamos olhar com carinho, olhar com atenção. E a condição do salário do trabalhador, eu já vi muito debate aqui nessa casa, fazendo referência à cesta básica. E a cesta básica em Manaus é caro, mas o custo de vida na cidade de Manaus é caro. E como é que a gente vai ter condições de vida a esses trabalhadores que trabalham, e as fábricas estão corretas de trabalhar em vários turnos, mas que se não têm condições de sustentar sua família, se não tem condições de qualidade de vida. E está aqui os números. Esses números aqui não são números criados pelo deputado Sidney Leite, são números praticados de valores pagos na Zona Franca de Manaus aos trabalhadores, como pago no mesmo modelo, no mesmo perfil de mão de obra, a esses modelos industriais que nós temos em outras praças, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, como Paraná. E são valores diferenciados, lamentavelmente diferenciados para menor. Então, o meu objetivo com essa fala, senhor presidente, nós não podemos discutir a Zona Franca só do ponto de vista de que a Zona Franca vai continuar na cidade de Manaus. Esse é um esforço, isso é passivo para todos nós que estamos aqui, da luta insistente para que a gente possa garantir a prorrogação. Mas nós temos que discutir esse modelo como um todo, como também defendo que nós precisamos melhorar a qualidade da educação na perspectiva de fazer essa relação com o mercado de trabalho do polo industrial de Manaus. Como nós temos que investir mais recursos para que a gente possa ter aqui, também nesse polo industrial, uma política de desenvolvimento na área da tecnologia da informação. E com isso, nós não sermos simplesmente importadores de tecnologia, mas que nós possamos produzir tecnologia a partir de experiência. E aqui, inclusive, quero saudar uma iniciativa salutar da Motor Honda da Amazônia com a Universidade do Estado do Amazonas, que estão em parceria lá num centro de pesquisa, trabalhando a quatro mãos, com transferência de conhecimento, para que a gente possa produzir este conhecimento aqui no Estado do Amazonas e, com isso, melhorar a eficiência, melhorar a qualidade e ressaltando, senhor presidente, que a Motor Honda da Amazônia, aqui instalada nesse polo industrial, é uma das maiores fábricas de Motor Honda do mundo e se destaca pela qualidade e pela eficiência dos seus produtos. Mas é importante que essa experiência ela possa também servir de modelo e de exemplo para outras empresas. Senhor presidente, eu encaminho para o final da minha fala, ressaltando que esta é uma luta que ela não pode estar desassociada na garantia da sobrevida deste modelo da Zona Franca de Manaus, e ela não pode estar desassociada das políticas públicas desse Estado. Nós que só temos até hoje ainda, no polo industrial de Manaus, um único modelo consolidado de desenvolvimento econômico. Nós não podemos abrir mão disso. Esse Estado tem potencial, como Vossa Excelência conhece, que é o potencial mineral, e que com certeza o potássio é um dos que se avizinha que muito em breve, e o calcário, nós teremos resultados econômicos consolidados. Tem aí o nascente polo naval, que com todas as dificuldades vai nascer e vai se consolidar por toda a vocação da nossa região. Inclusive, o segmento dos empresários da Confederação dos Trabalhadores do Transporte lançaram números significativos e importantes para serem analisados em relação à utilização das hidrovias do nosso país. E com certeza esse polo naval irá contribuir sobremaneira não só para o desenvolvimento local, mas inclusive para a política já apontada por estudo da Zona Franca da SUFRAMA, em que entende da necessidade de nós melhorarmos o comércio aqui na nossa região, com os países vizinhos, seja com o Peru, com a Colômbia, com a Bolívia, com o Equador e com a Venezuela, fazendo trocas e melhorando o intercâmbio desse comércio, inclusive levando plantas daqui para que a gente possa produzir produtos aqui na América do Sul a partir do modelo da Zona Franca de Manaus. E ao melhorar este intercâmbio, com certeza nós vamos fortalecer o comércio do Cone Sul, melhorar o desempenho do superávit da balança primária desse país, que, diga-se de passagem, está muito ruim, e com isso trabalhar com os países vizinhos, porque hoje a relação deste modelo é mais próximo com a China e com os Estados Unidos do que com os países que eu acabei de citar. E nós temos muito que aprender, inclusive na transferência de tecnologia no setor primário, como é o caso do Chile na questão da produção de peixe, como é o caso do Peru na produção de insumos. E só para dar um dado, senhor presidente, todos os produtos destinados à Zona Franca de Manaus são incentivados com ICMS.
seja produtos de alimentação, sejam produtos utilizados na construção civil e assim por diante. Mas vou lhe dar um exemplo do alho, que é um produto que é utilizado na mesa de todos os brasileiros. O alho que vem a Manaus também é incentivado do ICMS. Mas se nós trouxermos alho do Peru, mesmo pagando ICMS, ele chega mais barato na cidade de Manaus e na cidade do estado do Amazonas. Este é um exemplo. O outro exemplo é a questão do cimento. Se nós importarmos cimento, o cimento vai chegar mais barato do que o produzido por essa fábrica que está aqui. E baixando o preço da construção civil, e diga-se de passagem, o preço da construção civil na cidade de Manaus e no estado do Amazonas é um dos preços mais altos desse país. Eu estou citando 2 exemplos. E o cimento nós podemos fazer, inclusive, parceria com a Venezuela e parceria com o Peru. Não diferente também o aço, que tem o produto final comprometido para atender a toda a demanda do mercado nacional e que sai da região sudeste para chegar aqui no Amazonas. Então, essa parceria ela é de fundamental importância e até para que a gente possa melhorar a política de turismo, seja aqui no Caribe colombiano. Só para se ter uma ideia, nós temos voo direto de Lima para Madrid. Então, este é um exemplo do que nós precisamos fazer e podemos fazer, do que é positivo. Isso tudo é importante, mas nós não podemos abrir mão de discutir a questão salarial e a questão daqueles que efetivamente movem o Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus, que são os trabalhadores em última análise. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade.